É muito provável que você fique super confusa para entender quais são os alimentos que são gatilhos alimentares para você, não é mesmo? Então, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como descobrir quais são os seus gatilhos alimentares. Vamos lá? Tem uma infinidade de alimentos que podem surgir aí como gatilhos alimentares. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esses gatilhos variam de pessoa para pessoa. Obviamente, a gente tem uma lista daqueles alimentos que são os alimentos que mais são comuns como gatilhos nas pessoas que sofrem com enxaqueca. Isso não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter esse alimento como gatilho, beleza? Então vamos lá. Pra gente entender qual alimento é ou não gatilho, a gente precisa entender que um alimento que é gatilho para crises de enxaqueca é um alimento em que você consome ele e em até dentro de 2 horas você começa a manifestar sinais de crise. Prestem atenção, eu disse sinais de crise, não necessariamente a dor em si. Porque como agora você já sabe, a enxaqueca tem 4 fases. Então pode ser que você comece a manifestar a primeira fase da enxaqueca dentro dessas 2 horas. Que seria uma irritabilidade elevada, um cansaço elevado, um aumento da frequência urinária, aumento da sede, vontade de comer doce. Esses podem ser alguns sinais de que você está entrando em crise. Daí você deve estar pensando, nossa Fer, mas é muito confuso. Então quer dizer que eu posso comer alguma coisa, essa coisa pode ser gatilho alimentar e a dor em si pode surgir 1 ou 2 dias depois? Sim. Por quê? Se a gente lembrar lá das fases da enxaqueca, essa primeira fase pode durar até 2 dias. E aí sim, só depois, para aqueles que não têm aura, já vai surgir a dor de cabeça em si da enxaqueca. E como que você vai saber então se o alimento é ou não é gatilho? Para isso, você precisa anotar, principalmente nessa fase inicial de busca pelas mudanças de hábito, quais são os alimentos que você tem consumido no seu dia a dia. Em todas as refeições, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, tem que deixar tudo anotadinho. Por quê? Porque a partir do momento que você teve um episódio de crise de enxaqueca, você vai voltar lá e vai olhar o que é que você tinha comido, para ter uma ideia se o alimento tinha ou não relação. Se você tiver uma crise de novo na semana seguinte, você vai olhar de novo o seu diário. E aí você vai começar a identificar quais são os padrões. Poxa, quando eu comi isso aqui, 1 ou 2 dias depois eu tive crise. Quando eu comi aquilo lá, eu não tive crise depois. E assim a gente vai identificando quais são os seus gatilhos alimentares. No começo é bastante difícil, precisa de uma dedicação muito grande para você conseguir identificar todos os seus gatilhos alimentares. A partir do momento que você os conhece, fica muito mais fácil de você evitar esses alimentos, pelo menos até que você coloque todos os 5 pilares da autocura em ordem. E aí, comenta aqui pra mim, quais são os seus gatilhos alimentares?